Olá pessoal, chegamos com o programa Minha Pesquisa. Já quero de cara cumprimentar a minha convidada do dia. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Tony? Como você tá também por aqui? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Super bem, super tranquilo. Legal. Quero te agradecer por esse teu espaço, né? Por esse teu momento, pela disponibilidade na tua agenda aí. Eu quero iniciar com uma pergunta um pouco mais pessoal. Onde tu nasceu? Onde tu cresceu? E o que tu queria ser quando crescer? Eu sou brasiliense, né? O candanga, como o povo Uhum. gosta de chamar aqui. Nascido e crescido em Brasília também. Eu acho que crescendo, eu queria muito ser jornalista ou professora, né? Porque minha mãe é professora, então queria muito dar aula de história, que nem ela, mas a vida acabou me levando para outros caminhos e cheguei aqui na internet. Mas é isso. Que legal, que demais. Bom, a Bruna Santos, ela é bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, é especialista em regulação, responsabilidade de intermediários, proteção de dados pessoais e direitos humanos e é membro da coalizão Direitos na Rede, inclusive está ali a arroba da coalizão, arroba Direitos na Rede no Instagram, e é pesquisadora do Centro de Ciências Sociais de Berlim. Hoje a gente vai falar sobre a PL das fake news. Bruna, a pergunta é a seguinte, ó, tu recentemente foi notícia aí nas redes sociais, enfim, na internet, porque tu participou, inclusive, da discussão lá em Brasília e foi notícia em alguns sites, né? Como que foi isso lá? O que tu já pode dizer para nós? Tu é a favor ou tu é contra a PL das fake news? Eu sou a favor, Tony. Assim, acho que vale também falar um pouquinho, né, do papel da coalizão nesse espaço, né? A coalizão de Direitos na Rede, que é um dos espaços onde, né, eu exerço meu ativismo, ela é um coletivo de mais de 50 organizações do terceiro setor, né, então da sociedade civil e academia, que atuam nessa intersecção de internet, regulação, políticas públicas com outros temas, como direitos do consumidor, questões de gênero, né, o debate também sobre minorias. Então, a Coalizão de Direitos na Rede é esse grande espaço de sociedade civil para debater temas de internet, né? E desde abril de 2020, né, quando o PL foi protocolado pelo deputado Rigoni, o senador Alessandro Vieira e a deputada Tabata, a gente tem, né, trabalhado bastante para poder tentar melhorar a parte do texto, tentar trazer também sugestões novas sobre regulação de plataformas e coisas assim. E eu acho que, assim, o PL, ele passa, né, por vários momentos na sua tramitação e discussão na Câmara e no Senado, né, comissão no Senado, mas eu diria que eu sou a favor, sim, assim, acho que ele traz uma linha interessante de discutir direitos dos cidadãos, né, e obrigações para as empresas de rede social, aplicativos de mensagem e mecanismos de busca, de um jeito que ele traz uma nova camada, né, de discussões, meio que estendendo o que está colocado no Marco Civil e as discussões que foram feitas lá em 2013. Então, eu gosto muito do texto, assim, acho que óbvio, né, como todo qualquer texto de projeto de lei, ele pode sempre ser melhorado, né, sempre tem discussões que são necessárias, mas eu gosto muito do texto do 2630 e apoio ele como a coalizão, justamente por essa linha de, né, de estender um pouco mais os direitos e investir em questões como transparência, que é um ponto-chave para a regulação de redes sociais. Acho que não se combate, nem nunca a gente vai conseguir combater o problema da desinformação sem discutir mais, né, requisitos de transparências, obrigações de transparência para as plataformas e também essa linha, né, que estende um pouco mais os canais de denúncia entre usuários e plataformas de redes sociais, assim, que a gente precisa mesmo, né, estabelecer uma linha de conversa direta entre essas duas partes. Como que é a conexão entre a tua pesquisa, a tua formação Uhum. e a coalizão e o CDR? Ótima pergunta, assim. Eu comecei a trabalhar nesse tema há muitos anos atrás, assim, quando eu era uma estagiária durante a faculdade de Direito, no Ministério da Justiça. Eu fui estagiária da equipe que, né, ajudou a elaborar o Marco Civil, então, enquanto ele era anteprojeto de lei, né, sendo gestado ali no governo, em discussão com centros como o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. E aí, assim, a minha paixão, né, a discussão pelo tema começa basicamente aí.
eu tinha, né, muitas dúvidas sobre qual caminho que eu ia seguir no direito, assim, de maneira geral. Eu acho que eu não sou daquelas pessoas que é super adaptada, né, ao mundo do direito, nem para ser mais específico ao mundo dos escritórios, né, e da advocacia privada. Então, para mim, surgiu, né, a discussão do marco civil e regulação de internet como um meio termo, assim, onde me permitiria continuar trabalhando com elaboração de políticas públicas, né, esse direito administrativo de um jeito mais geral, e temas novos, né, que ali na época era a regulação dessa grande novidade, que era a internet, que em 2014 já não era mais uma novidade, né, mas que ainda surgia como um grande assunto, assim. E aí eu acho que, assim, passei um tempo no governo, saí mais ou menos em 2016, e fui para academia barra sociedade civil, né, meio que trabalhando com pesquisa ativista, né, então trabalhei em algumas pesquisas sobre uso de dados pessoais em eleições, né, e como isso resultaria mais ou menos numa espécie de máquina de influência de eleitores, né. Elaborei também um relatório para a ISOC, né, que é a Internet Society, o capítulo brasileiro da ISOC sobre regulação de plataformas e o modelo de responsabilidade civil do Marco Civil, né? E aí eu fui continuando um pouco daí, cheguei também no espaço do BCB, que é o Centro de Ciências Sociais de Berlim também, com uma pesquisa sobre o mesmo tema, assim. Então acho que é até legal falar disso também, porque, né, vem de talvez uma falta, um momento onde eu não estava me encontrando muito no direito, né, para encontrar muitos rumos na minha carreira de maneira geral. E a coalizão, só para terminar de contextualizar isso também, a coalizão é esse movimento, né, esse coletivo que surge logo após ali a aprovação do texto do Marco Civil e na época da regulamentação, então da elaboração de um decreto, né, e surge de movimentos que engajaram muito, né, na criação e na discussão, né, do texto do Marco Civil, como Intervozes, o Meganão, que depois virou outros muitos movimentos, né, pessoas que estavam em organizações como o IDEC, o Data Privacy Brasil, e que formam esse coletivo ali no começo para que a gente começasse a ter um espaço, né, mais central de debate de políticas públicas para a internet dentro da sociedade civil. É isso. É difícil fazer pesquisa no Brasil? O que tu acha? Olha, eu acho que sim. Acho que assim, talvez nesse campo um pouco menos, né? Porque todo mundo que a gente conversa, né, fora do Brasil fala que, de fato, né, no campo de direitos digitais a gente tem um espaço muito interessante de fomento na criação de novas organizações, um financiamento muito alto, mas a gente está falando de pesquisas que estão nesse meio termo, né, entre academia e sociedade civil, assim. Olhando exclusivamente para a academia, eu diria que sim, porque, né, a gente ainda vive um cenário, viveu nos últimos anos, né, inclusive com o ex-presidente, de precarização mesmo, né, da atividade de pesquisa e academia. Eu tenho um irmão que também está fazendo doutorado, também sofrendo os mesmos perrengues, né, que boa parte dos acadêmicos brasileiros, onde, né, a gente tem inteligência, a gente tem expertise e criatividade, mas falta financiamento, né, vias de financiamento de maneira geral, apesar das nossas universidades públicas resistirem, né, bravamente. Então, eu diria que sim, e é um problema que está concentrado mesmo em vias de financiamento no Brasil. Entendi. Até para contextualizar um pouco mais o trabalho da coalizão dos direitos na rede, desculpa, eu falei errado, coalizão direitos na rede. Como que na prática o trabalho de vocês? Essas organizações, né, que tu falou, essas 50, são mais de 50 organizações, né? Mais de 50. Como que é essa discussão? É um espaço que ele é um espaço aberto para quem quiser entrar, para outras organizações que querem entrar? Como que funciona? Normalmente a gente é aberto, assim, aberto para receber todas as organizações do terceiro setor e academia, né, ou que atuem nessa intersecção de advocacy, né, então incidência, né, e que basicamente tentar influenciar em processos de políticas públicas, né, seja com parlamentares, vereadores, né, no nível local ou até os próprios governantes, e também organizações que atuam mais para o lado da pesquisa, né. Atualmente a gente está temporariamente fechado para poder organizar a casa, né, porque eu acho que a coalizão cresceu muito, né, durante também o processo do PL 2630, do PL das fake news, porque a atenção do campo, de maneira geral, e campo eu falo de organizações que trabalham ou com pesquisa em direitos humanos, ou terceiro setor mesmo, se virou muito, né, para essa intersecção da internet, novas tecnologias com outras coisas. Então, muita gente falando. A gente,
muita gente falando, muitos assuntos novos, né? Assuntos que não eram muito comuns, né, alguns anos atrás, como campanha sobre banimento de reconhecimento facial, o uso de inteligência artificial, né, como, e inclusive a inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, e muitas coisas novas que vão surgindo. Então, atualmente a gente está temporariamente fechado, mas mais é para organizar a casa, né, para poder receber mais organizações, mas de maneira geral a coalizão está aberta para quem quiser também chegar e somar, sendo do terceiro setor e academia. Legal. O projeto de lei ele é de 2020, isso? 2020, exatamente. 2020. Surgiu na pandemia. Na pandemia. E a coalizão é de qual ano? Coalizão, acho que ela surge ali no final de 2015 e 2016. Eu diria que 2015, assim. A gente começa, né? O Marco Civil é aprovado em 2013 para fazer a discussão de regulamentação em 14 e 15, e a gente ali na beiradinha, assim, começa a surgir também de forma mais forte. Tu acompanhou já dentro desse tema, né, dentro dessa área, e conversando com outras pessoas e discutindo com outras organizações dessa área, com um assunto, digamos assim, em comum, tu acompanhou o início, né, o que motivou a criação do projeto de lei, desse projeto de lei, o projeto das fake news. O que tu acha que foi o determinante para motivar essa criação? Tu acha que ele é uma extensão de outros projetos ou ele é algo realmente singular? O que tu acha? Eu acho que ele tem vários... é muito legal pensar em projeto de lei, né, e na atuação do legislativo como grandes respostas à sociedade, né? Assim, acho que além de 2020, a gente vinha, né, de um processo eleitoral em 2018 que foi que marcou muito, né, a sociedade brasileira de maneira geral. E marcou justamente por essa questão de uso de dados pessoais para impulsionamento de conteúdo eleitoral e tentar atingir o eleitor ou influenciar o eleitor de formas nunca antes vistas, assim, sabe? Então, eu diria que tem um primeiro momento de vontade do parlamento de responder ou tentar controlar essas possibilidades de influência do eleitor que as redes sociais trazem, né? Porque, afinal, a gente está falando de um espaço que coleta muitos dados e o escândalo da Cambridge Analytica, né, revela muito o papel que elas poderiam ter para, enfim, para afetar a democracia ou para transformar um pouco, né, as linhas de debate, o pensamento e até restringir um pouco o espaço cívico, né, e aí eu estou falando de discussões, né, entre usuários dessas plataformas. Então, eu diria que, assim, um primeiro motivo para o 2630, eu acredito ser uma resposta do parlamento brasileiro às tentativas de manipulação de eleitores que as eleições trouxeram, assim. Tanto que lá no início tinha um debate muito forte também sobre o WhatsApp e aplicativos de mensageria privada. No início da eleição de 2018. Tá. Não, no início do projeto. No início do trâmite do 2630, exatamente. Tá. Porque, eu não sei, acho que você se lembra disso, mas ali no início de 2018, a gente tem, né, aqueles primeiros protestos, né, de caminhoneiros que fecharam as estradas no Brasil e que se mobilizaram por meio de aplicativos de mensageria privada. E para alguns acadêmicos, esse movimento dos caminhoneiros pode ter sido um balão de ensaio para essa forma de organização nova para aplicativos de mensageria privada com criptografia ou não, que é o WhatsApp, Telegram, Signal, né, esses grandes exemplos. E daí vem muito essa vontade do parlamento de tentar regular para que, né, desinformação nem conteúdo falso rode nesses aplicativos. Eu acho que tem um segundo momento, e aí eu também, só para encerrar mesmo essa fala, acho que é do parlamentar mesmo, assim, acho que todos eles que trabalham ali já se viram vítimas, né, ou de ataques à honra, ou de falas mentirosas sobre suas campanhas, famílias, carreiras, né, online. Então tem uma vontade muito grande do parlamento brasileiro também, tem a oferecer respostas para a disseminação de desinformação ou coisas mentirosas, né, que todos eles já foram vítimas, assim. E aí eu acho que tem várias outras coisas, mas eu deixaria essas duas primeiras questões como talvez os motivadores do 2630. Se tu tiver mais, não tem problema, tu pode falar, mas eu gostei de falar sobre isso, porque tu citou manipulação e impulsionamento nas redes sociais de temas e de muitas mentiras, né? Muitas mentiras no processo de 2018. Se tu não quiser responder também não tem problema, mas tu acha que a eleição poderia ter mudado em 2018
não fosse a quantidade que todo mundo sabe que aconteceu, mas que, obviamente, é um assunto delicado, é um assunto complexo, eu imagino que seja, para quem é do ramo, como vocês, citar aqui, ou definir, né, ou cravar que houveram muitas manipulações e muitos impulsionamentos. Mas tu acha que poderia, de fato, ter alguma mudança na eleição? Acho que é difícil falar porque a gente não sabe muito o tamanho, né, da máquina de desinformação que existe no Brasil ou que existiu nas eleições de 2018. O que a gente sabe é que, né, é o primeiro processo eleitoral que existem provas, né, ou sinais um pouco mais claros de tentativas de manipulação do eleitor. E tentativas que eram novas, assim. Acho que se a gente comparar a 2014, a gente teve uma eleição que era mais concentrada em plataformas mais abertas, né, como o Twitter, então você tinha muita guerra de hashtag e guerra de narrativas públicas, né. Quando a gente vai para 2018, esse debate ele passa a estar em espaços mais privados, né, e muito baseado em grupos de confiança, assim, né. Então a lógica das campanhas de desinformação que foram elaboradas ali, né, no beco das eleições de 2018, era justamente para que o debate fosse menos público e mais baseado nesse círculo de confiança. Então, você mandaria uma mensagem, né, para sua família, que disseminariam para outras pessoas. Então, a ideia ou o pressuposto era que você estava sempre mais próximo do interlocutor do que em outras redes, né, porque, afinal, é o seu tio ou a sua avó que pode, né, te mandar a mensagem, sendo ela verdadeira ou não. Mas eu diria que, assim, é uma linha complicada também a gente falar disso, porque por mais que a gente saiba, né, dos riscos e dos problemas que a desinformação em aplicativos de mensageria privada pode gerar, ela também existe de maneira multiplataforma, né, então ela viaja muito, né, do Quai para o Twitter, para o WhatsApp, para o Telegram e para vários outros espaços. E no fim do dia também a gente precisa ter uma ideia, né, ou uma cabeça que não seja muito na linha de, entre aspas, endemonizar nenhum desses aplicativos, porque eles também são ferramentas de comunicação muito importantes, né, especialmente para pessoas de baixa renda, a sociedade brasileira em geral. Então, a linha da regulação tem que ser justamente, né, tentar equilibrar a necessidade de investigar e conter a disseminação dessa desinformação, mas também garantir esses espaços como grandes canais de comunicação dos brasileiros, assim. Mas por isso que eu falo, assim, é uma questão muito, muito, muito complicada mesmo, assim, eu não sei se necessariamente controlar esses aplicativos teria mudado o processo eleitoral, mas eu digo que a impressão que eu tenho é que poderia ter sido uma eleição diferente caso a disseminação desses aplicativos não fosse tão grande em 2018, né, ou se fosse parecida com 2014, onde a gente falava menos, né, usava menos esses espaços privados para debater política, assim. Que demais. Bom, foi aí que a gente. Então aí que a gente chega nesse projeto de lei e a gente. Vamos avançar um pouco. Apesar desse tema ser muito interessante, talvez até numa outra oportunidade a gente possa falar mais. Quais são os principais objetivos e os principais propósitos desse projeto de lei agora? Digamos assim, o que ele tem de bom? Legal, vamos lá. Bom, primeiro assim, começar falando que ele é essa lei, né, de transparência, responsabilidade e liberdade na internet no Brasil. Assim, eu vejo ele como uma continuação de projeto de lei ou de uma construção regulatória, né, legislativa que a gente tem feito desde o Marco Civil. O Marco Civil ele fala em direitos e obrigações, né, obrigações para as empresas e para o Estado e direitos dos usuários. Aí a gente aprova logo depois a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trazendo mais direitos ainda, né, para o usuário, inclusive a proteção de dados pessoais, como um direito fundamental e parte da personalidade, né, da nossa existência online, né, para poder controlar um pouco os abusos das plataformas com relação ao uso de dados. E aí a gente chega nesse momento do 2630 que fala, já regulamos dados pessoais, já temos uma carta de direitos, né, para a internet, que é o Marco Civil, o que mais precisa ser feito? E aí tinha o diagnóstico da época, né, que temos novos desafios como desinformação, discurso de ódio, violência política contra a mulher, né, ou violência política de maneira geral, e uma moderação de conteúdos cada vez mais abusiva ou que desconsidera a realidade de países como o nosso, e essas coisas precisam ser controladas, né. O 2630 ele vem muito dessa linha, assim, ele estabelece direitos dos cidadãos e obrigações nas redes sociais para apps de mensagem e mecanismos de busca, e cria obrigações para que essas empresas, né, de ações gerais
para atacar problemas amplos, que são chamados riscos sistêmicos, né? Então, ele basicamente pede que essas empresas também reflitam sobre o efeito que elas têm na sociedade brasileira e para os usuários, de maneira geral, assim. E também fala também um pouco sobre possibilidade de se demandar ações específicas para combater conteúdos legais, como conteúdo terrorista, ou conteúdo que, né, atente contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, ataques à Suprema, ataques a instituições públicas, independentemente de quem está lá. E também fala muito desse eixo de transparência, numa linha de trazer mais informações para o usuário, para empoderá-lo ante, né, ao crescente poder das plataformas, assim. Então, eu resumiria ele de maneira geral nessa linha, assim, mas ele vai falar de muitas coisas, né? É um texto que, se eu pudesse, por exemplo, dividi-lo, falar de 6 pontos positivos, né, do 2630, Tá. eu acho que eu ficaria, eu tô só procurando aqui os pontos, mas eu acho que eu ficaria, assim, numa linha, assim, de primeiro, transparência, né? Ele traz essas obrigações de transparência cada vez mais forte para as plataformas e de maneira a trazer mais informações, seja para autoridades ou para os usuários. Então, ele pede a publicação de relatórios, né, semestrais de transparência, ele pede também que as plataformas, toda vez que alguém contrate um anúncio, né, seja no Facebook ou em outros canais ou outra plataforma, que isso venha anexado ou que mostre de alguma maneira que aquilo foi contratado e por quem foi. Então, mais regras, né, de transparência sobre contratação de anúncios, porque esse sempre foi um dos principais problemas, né, sobre redes sociais, especialmente quando a gente fala dessas tentativas de influência, né. Eu diria que tem um outro ponto também sobre trazer mais direitos para os usuários. Então, a gente tem muitos casos no Brasil de uma moderação de conteúdos que é um pouco abusiva, ou que chega a remover ou cercear o acesso a posts ou conteúdos, e até contas, às vezes, sem explicar muito para o usuário o que aconteceu. Então, a gente também vê isso como uma discussão muito chave, né, para que todo mundo possa entender que quando você, sei lá, postou um episódio do podcast, ou postou um vídeo no YouTube, aquele vídeo foi removido, seria muito interessante se a plataforma pudesse te explicar com razões muito claras, né, para você entender por que aquele vídeo foi removido e qual parte do termo de uso, né, ou política de conteúdo foi violado, e além disso que você tenha uma espécie de contraditório, né, um direito de poder, né, questionar aquela remoção e um canal de contato, né, com a plataforma, porque por muitas vezes, né, nas histórias, né, de remoção de conteúdo por parte desses atores, o usuário fica sem contato nenhum com a plataforma, e a gente tem muitos casos, né, de pessoas que chegam para as organizações da coalizão e falam, vocês podem me ajudar, eu tive um post removido, né, ou tive, né, uma conta tá fechada, e como que isso acontece. Então, tem essa preocupação também com canais, né, de acesso para usuários que sejam cada vez mais simples e facilitem, né, o acesso não só à informação, mas também para que a gente entenda, né, a conversa e de maneira geral o que está colocado lá. Eu falo também dos anúncios, né, que eu falei um pouquinho mais cedo, né, não só manter uma espécie de arquivo, né, de anúncios, tudo que foi impulsionado ou contratado nessas plataformas, mas também a identificação do anunciante de quem pagou por aquilo. Tem proteções também para crianças e adolescentes, né, porque ele entra ali no texto como um conteúdo que merece uma atenção, né, mais efetiva das plataformas, então conteúdos que sejam apologia, né, a crimes crimes que estão tipificados no ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, e que sejam contra essas pessoas, né, esses menores de idade, e também traz a proibição de perfilamento, que é basicamente você coletar dados, né, desses usuários menores de idade para poder oferecer anúncios. E isso é uma demanda de muitos anos, assim, de organizações como o Instituto Alana, né, para tentar controlar um pouco propaganda abusiva ou acesso, né, dessas crianças a conteúdos que sejam eventualmente indevidos, né. Então, ele tem esse eixo muito forte de proteção de criança e adolescente. E aí, para acabar, eu diria mais duas coisas, que é essa discussão do dever de cuidado, que é basicamente pedir que as plataformas... O que era? Eu não entendi essa última frase. Dever de cuidado. Como é que é isso? É justamente pedir que as plataformas atuem de maneira mais proativa com relação a conteúdos específicos. É uma ideia
que vem de legislações como a que foi recém-aprovada na Europa, que é o Ato de Serviços Digitais, e também a NetzDG, que é uma lei alemã de fiscalização da internet, e que fala que as plataformas têm que empreender medidas para moderar conteúdos de uma lista específica. A lista do Brasil, a lista que está se tentando colocar no 2630, são conteúdos que, em primeiro lugar, atentem contra o Estado Democrático de Direito, então estão tipificados na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, conteúdos relativos a suicídio ou, né, a qualquer dano que possa ser causado, automutilação, né, e coisas nessa linha. Violência contra a mulher, então os crimes de violência contra a mulher também, o texto pede, né, que as plataformas moderem de maneira mais proativa. Os crimes tipificados no ECA também, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, então para proteger crianças. Inclusive essa questão das escolas, por exemplo, agora. Isso, inclusive a questão das escolas, exatamente. Crime de racismo também. Crime de terrorismo, então ele pede também que as plataformas prestem atenção, né, a conteúdos que possam, enfim, eventualmente cair e recair ali, né, em alguma hipótese de apologia ao terrorismo ou atos terroristas praticados na internet. E, por fim, emergência sanitária, por conta da pandemia. Então tem toda uma discussão, né, de uma infodemia e como, né, a disseminação de conteúdos falsos, de curas ou acesso à saúde, vacinas e coisas assim, também são muito críticas, né, para o brasileiro de maneira geral. Então ele basicamente fala, plataformas, quero que vocês prestem atenção nesse grupo de conteúdos que está colocado aqui e que vocês moderem, né, prestem mais atenção, vejam se é verdade ou não, façam checagem de fatos e caso, né, seja verificado como que algumas das postagens foi um crime ou pode se enquadrar como crime, vocês denunciem isso para as autoridades, né. E aí um último ponto que eu traria também de benéfico desse texto é justamente sobre as regras de responsabilização. Atualmente, uma das regras de responsabilização de plataformas, né, para poder processar e ter alguma espécie de multa ou sanção na plataforma de rede social é o Marco Civil da internet, mas a gente tem também outras regras, né, como o Código de Defesa do Consumidor e coisas assim. O que esse texto faz é permitir uma responsabilização por conteúdos promovidos, então por anúncios ou conteúdos que tenham direcionado, pagos, exatamente, pagos, e anúncios também que possam ser direcionados por meio de pagamento também para grupos específicos de usuários, né? E também permite a responsabilização caso a gente tenha alguma emergência porque assim, o texto ele tem um mecanismo de um protocolo de crise. Então é basicamente assim, se estiver acontecendo alguma emergência no país ou algum debate que possa significar uma emergência, então, por exemplo, um caso como Brumadinho, ou uma nova pandemia, ou eleições, né, onde se tenha verificado, né, uma grande disseminação de desinformação, uma autoridade de supervisão dessa lei, ela poderia, né, colocar em validade um protocolo de crise. E durante esse protocolo de crise, caso as plataformas não moderem os conteúdos daquela lista que eu te falei agora, de terrorismo, Estado Democrático de Direito, do ECA e coisas assim, elas podem ser responsabilizadas. Então, ele muda um pouco, né, o jogo para um cenário onde o Marco Civil vem de uma narrativa onde ele fala para a gente evitar a responsabilização das plataformas para poder permitir a responsabilização delas em casos específicos, assim. Então, é uma lei bastante interessante de maneira geral, especialmente porque ele meio que sobe, né? É super amplo, exatamente, sobe a barra nas exigências que são feitas para as plataformas, de maneira geral, assim. Um dos impasses que tem é quem vai ser esse órgão. Exato. É isso, né? E aí, como é que fica? Eu diria que é a grande pergunta, a pergunta talvez de $1 milhão, assim, desse debate, assim. É legal. Porque é o show do milhão desse PL. Sim. Porque a gente tem várias propostas, né? Tinha, assim, o texto em algum momento ele chegou a prever a criação de uma entidade autônoma de supervisão, que seria algo ainda a ser, né, formalizado e criado pelo governo, mas isso foi retirado numa última versão de texto. Mas a ideia de uma entidade autônoma seria a criação de uma nova autarquia ou uma agência, né, que pudesse supervisionar a aplicação dessa lei de maneira geral. A Coalizão Direitos na Rede, inclusive, defende, né, a criação dessa entidade autônoma justamente por entender
que a gente não tem ainda essa expertise, né, ou especialidade em nenhuma das instituições do governo atualmente, assim. Então seria interessante poder criar alguma coisa. Uma segunda proposta seria alterar as competências da Agência Nacional de Telecomunicações para que ela, exato, para que a Anatel fizesse a supervisão da lei, assim. Essa é uma proposta que foi colocada, né, muito no cenário, assim, de estarmos no primeiro semestre, né, de um novo governo, então, né, ter em mente, assim, questões como o gasto, né, aumento nos gastos não ser uma coisa tão simples ainda, o governo ainda está, né, relativamente se acertando com o parlamento, entendendo como vai ser a dinâmica, e até uma espécie de disponibilidade mesmo da agência para lidar com esses temas. Mas, nessa questão também a coalizão tem se posicionado contrária à Anatel, porque por mais que ela seja, né, a agência seja um órgão histórico no país e que tem trabalhado questões de telecomunicações há muitos anos, ainda não está ali, né, nas competências do órgão, de maneira geral, falar de direitos digitais, falar de liberdade de expressão, muito menos regular redes sociais. A Anatel é uma agência que surgiu lá, né, nos anos 90, para regular o setor de telecomunicações, né, então o setor de telefonia, e a gente diz também, enfim, aponta questões, inclusive, sobre uma espécie de diagnóstico de captura da própria agência, uma incapacidade dela no momento para lidar com as questões próprias, né, e do próprio campo, assim. Então, regular a telecom no Brasil, que é uma coisa que é um desafio também de muitos anos, assim, e garantir acesso à internet, né. Então, a gente tem visto a Anatel, assim, com um pouco de reticência, né, justamente por um medo de que, de fato, a agência não consiga dar conta do tamanho do desafio, que é regular atores tão grandes quanto a empresa Meta, contra o Twitter, né, e atores que estão no mundo inteiro, né, e com, acima de tudo, exato, e acima de tudo com poder econômico e dominância no mercado, que são coisas nunca antes vistas, né. Então, a gente está olhando para isso com alguma reticência ou preocupação. Uma última proposta que existe sobre esse, né, esse órgão de supervisão é uma proposta que surgiu da OAB, né, da Organização dos Advogados, Ordem dos Advogados do Brasil, e é justamente a criação de um Conselho de Políticas Digitais, que seria um corpo independente também, né, mas não do tamanho de uma autarquia, só um conselho mesmo, que poderia ser colocado ali na presidência da República ou em algum outro lugar, mas que teria representantes do Congresso, então do Senado e da Câmara, do Supremo, do STF, da Corte, do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, da Presidência da República e também de agências ou autarquias que tenham competência para lidar com o tema de regulação de plataformas, que seriam, no momento atual, a Anatel, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o CAD, né, que é o Conselho Conselho Econômico, né, de Concorrência e Antitruste, né, do Brasil. Então, essa é a ideia que está colocada, assim, e esse Conselho de Políticas Digitais teria, né, dividiria esse desafio de conversar com plataformas e pensar em novos modelos de termos de uso ou solicitações sobre termos de uso e políticas de conteúdo. Ele dividiria essa discussão com o CGIBR, né, que é esse espaço multissetorial de elaboração e discussão de políticas públicas para a internet, também que foi criado lá nos anos 90, e que é um órgão tão importante, né, para a gente... Esse é um órgão do governo. Brasil. É um órgão, não é necessariamente do governo, ele é criado por um decreto, ali, acho que em 95, salvo engano, mas ele é um órgão que ele não é necessariamente do governo, ele é multissetorial, então, assim, ele tem representantes do governo, da academia, do terceiro setor, da sociedade civil e do setor privado, que todos sentam e discutem, né, políticas relacionadas à internet no Brasil, assim. Então, eles formulam recomendações, né, enfim, quando a gente começou a pensar no Marco Civil, o grande pontapé para o Marco Civil foi um decálogo de recomendações elaborado pelo CGIBR sobre o uso da internet no Brasil. Ele trazia ali questões como direitos humanos online, importância da neutralidade da rede, e várias outras coisas que depois foram transformadas no texto do Marco Civil. Então, ele é esse órgão, assim, de uma natureza um pouco diferente, sabe? Que não está nem no governo, mas tem membros do governo. Entendi. Eu tenho uma pergunta que é um apêndice sobre... um apêndice desse material que tu tá me passando, que é um material rico, mas é que talvez eu esteja bem perto de sanar essa minha dúvida, que é uma dúvida muito idiota, Bruna, tu me desculpa.
É o seguinte, a gente está aqui conversando, falando sobre café, tá? Eu e os meus amigos, minhas amigas, sei lá, minhas filhas. E aí, do nada, eu abro o meu Instagram, ou abro o meu navegador, sei lá, e tem propaganda de café. Em algum momento da vida, eles me ouviram. Na verdade, isso que a gente está falando da regulação e do cuidado, né? Do cuidado que as empresas têm que ter, já está acontecendo. Acho que são muitas coisas, né? A regulação de internet é uma coisa que é muito assim, é meio caixa de Pandora, sabe? Não existe muito. Sim. Quanto mais você futuca, mais você acha coisa para regular, especialmente com relação à internet, assim. Eu gosto, por isso que eu gosto muito de falar do papel da LGPD nisso tudo, porque eu acho que, assim, um dos passos para um ambiente digital que é mais saudável ou que é mais igualitário para todos os usuários é justamente ter uma regulação de proteção de dados pessoais que controle, né, esses abusos no uso de dados, assim. Então, é justamente isso, assim. Talvez não seja o caso, assim, tem vários casos, né, claro, assim, os nossos telefones, né, os nossos computadores, eles prestam muita atenção sobre tudo que a gente fala ou que a gente pesquisa na internet, né, enfim, e se você é uma pessoa que compra muito café online, pode ser, né, que com base em todos os dados que ele coleta de você, em termos de navegação, ou de alguém que acessou a internet no seu Wi-Fi de casa, né, ele consiga entender que aquela casa é uma casa cafezeira. Entendi. Então, ele passa a sugerir coisas, né? Aqui Não casa... necessariamente que ele tenha me ouvido. Pode ser um outro motivo. É isso, assim, acho que tem muitas questões, assim, acho que alguns dispositivos, eles podem ouvir sim o usuário, né, por isso que é importante que a gente diminua sempre, né, tenha sempre em mente ali olhar, né, os dispositivos de privacidade dos telefones e computadores e evitar, né, que ele grave conversas ou que ele tire fotos de maneira não autorizada, né, mas eu diria que vem muito mais dessa linha da gente estar sempre pesquisando coisas no nosso computador que está ligado com Wi-Fi, que se conecta em outros dispositivos, sabe, do que de fato ele estar ouvindo a gente. Mas no fim do dia é uma conclusão que não é muito difícil de tomar, sabe, assim, e a internet, né, tem um grande momento assim também de tentar formar um pouco ou cravar assim um pouco a sua experiência digital, que é justamente, né, os computadores, dispositivos vão tentar te entender quem é você, quem é o Tony, com base nas coisas que você usa, né, o momento, os horários que você acessa a internet, que tipo de produto você compra, qual site você acessa, exato, que você posta. E aí, só para terminar esse parênteses, tem uma história muito curiosa de uns anos atrás. Eu gosto de histórias, eu gosto. Tem um estagiário da Netflix, que eu acho, alguns anos atrás, ele postou de brincadeira, na época do Natal, quando tinha estreado um filme sobre um príncipe acho que é um príncipe de Natal, filme. E aí ele posta justamente no Twitter da Netflix Brasil ou gringa, não me lembro exatamente. Não trocou a conta? Falando... não trocou a conta, mas ele faz um tweet de brincadeira, falando para todo mundo que está assistindo um príncipe de Natal às 2h da manhã de um sábado à noite. A vida de vocês não tá fácil, né? E aí, assim, a empresa ficou assim, gente, calma, a gente não supervisiona o acesso dos usuários e lá. Mas é isso, né? O quão fácil é você traçar perfis, né? Ou botar os usuários em caixinhas desde o super feliz, extrovertido, que gosta muito de fazer esportes, até a pessoa mais introspectiva, que pode eventualmente ter alguma questão de saúde mental. E é muito baseado nisso, né? Que essas redes sociais foi formada, em criação de perfis de usuários para ofertar produtos diferentes. É muito curioso, né, pensar nisso. É estranho. Eu realmente achava que eles estariam ali me ouvindo, e sei lá, ainda. Mas eu tô falando agora, eu realmente percebo que às vezes pode ser o que a gente postou mesmo, que a gente tá. Não necessariamente o que a gente estava falando. Bom, para encerrar especificamente sobre o tema das fake news, até porque eu quero te fazer umas outras perguntas tradicionais que eu faço para todos que vêm aqui depois. Eu quero te perguntar dos problemas, digamos assim, do que está errado no projeto, que tu vê que está errado, as preocupações desse projeto, o que tu poderia me dizer? Acho que a preocupação número 1 é essa questão do órgão regulador, né? É quem mesmo que vai supervisionar a aplicação do texto, né, uma vez que ele vire lei. É um texto que ele é tão, né, quando é difícil até a gente falar dele numa
frase só, né, ou falar, ele é sobre isso, porque ele é sobre muitas coisas, né, é uma abordagem um pouco, sei lá, holística, um pouco mais geral, né, sobre a internet no momento atual que ela está e os riscos que ela oferece para a sociedade. Então, é um texto que ele precisa de uma autoridade de supervisão, senão ele não vai parar em pé, assim, ele vai, né, ele pode ter uma efetividade ainda menor ou um pouco mais confusa. Então, seria muito legal a gente resolver, né, em breve, e eu tenho fé também que o relator Orlando Silva vai conseguir resolver essa questão do órgão regulador, porque, né, precisa ser uma entidade forte, com alguma expertise para as redes sociais, e que consiga controlar mesmo os abusos, né, ou o poder econômico que esses atores exercem hoje em dia. Então, eu diria que essa é uma questão número 1. Tá. Questão número 0, no caso. Uhum. A questão número 1, eu diria que está um pouco nessa... Bruna? O texto fala em algum momento... Desculpa, cortou um pouquinho. Quando tu falou assim, questão número 0, foi aquela que tu falou do órgão. Questão número 1, aí cortou. Tu pode repetir, por gentileza? A questão número 1, eu acho que é o debate de imunidade parlamentar. O texto, do jeito que ele está, ele estende um pouco a imunidade parlamentar que está colocada na Constituição para as redes sociais, numa tentativa de proteger, né, contas de parlamentares, né, e detentores de mandatos, né, de abusos das plataformas, assim. Acho que é uma ideia que foi muito disseminada ali no parlamento, de que, para eles, né, no caso de que parlamentares não podem ter suas contas removidas, ou que é um problema que eles tenham contas removidas, o que eu acho que é um ponto até interessante, né? Porque no fim do dia, por mais que esses atores possam ser disseminadores de desinformação, eles também, né, divulgam ou falam de coisas que têm interesse público, né? Então, até que qual é o limite, né, da intervenção de empresas privadas que não estão necessariamente localizadas no Brasil, ou que entendem muito pouco, né, do contexto brasileiro, qual que deve ser o limite de intervenção delas no nosso debate público, sabe? Então, tem uma discussão que é um pouco complicada aí. Mas a coalizão, né, tem olhado para essa questão da imunidade parlamentar como, né, muito uma reiteração, né, então uma reafirmação do que está colocado na Constituição Federal, que protege parlamentares por opiniões, palavras e votos, mas que, uma vez que essas opiniões, palavras ou votos, né, representem a comissão de um crime, a imunidade parlamentar acaba. Exato. Uhum. Ela não estende, né? Ela não se estende para a prática de crimes. Não libera o crime. Exato. E a gente tem até casos recentes, né, de parlamentares que foram responsabilizados por falas que são um pouco mais problemáticas, inclusive o ex-presidente também foi. Então, é uma linha assim, a gente entende que ali é um debate que é um pouco complicado, mas esperança também de que o Supremo possa também, né, ajudar um pouco na interpretação desse dispositivo específico e traçar limites, né, para até onde seria a imunidade parlamentar quando aplicada para as redes sociais, assim. Eu acho que talvez um terceiro problema que não é necessariamente um problema é justamente como que esse texto anda, né, nas próximas semanas, assim. Ele sofreu talvez um revés, assim, na narrativa pública, que é quando os parlamentares, né, da bancada evangélica tentam se opor ali ao texto, né? Então eles acabam falando que é um texto que quer regular a Bíblia, que gostaria de moderar a Bíblia. É a fake news da PL da fake news. Exatamente, a fake news sobre a fake news. É uma das muitas fake news sobre a SPL, mas, assim, o que importa, acho que, assim, na linha disso tudo, né, o que importa é que a bancada evangélica trazer esse tipo de discurso infundado, né, seja para fiéis ou para a sociedade brasileira, ela auxiliou, ainda que indiretamente, que se formasse uma conclusão sobre esse papel da censura, quando ele não é, sabe? Então, talvez o principal desafio do momento seja mesmo mostrar que ele é um projeto de lei que estende os direitos dos usuários da internet, né, ante os abusos que empresas de plataforma que ganham tanto dinheiro com base nos nossos dados e que, no limite, oferecem ou podem oferecer, sim, riscos, né, para debates democráticos no Brasil, ele está querendo basicamente tentar, assim, ter alguma espécie de regra para a atuação desses atores, porque, infelizmente, a gente ainda vive um cenário onde, em alguns casos, eles se negam a cumprir ordens judiciais, eles se negam a cumprir pedidos, né, administrativos das cortes e do TSE também, de informação sobre medidas ou produtos que eles mesmos, né, implementam durante as eleições. Então, é uma tentativa de deixar todo mundo na mesma página e falar:
usuários têm direito, a gente está tentando garantir também aqui a liberdade de expressão de todos, mas para que essa liberdade de expressão seja garantida, a gente precisa ter algum mecanismo de regulação e de regras que são impostas para esses atores que têm, né, atuado mundo afora sem muita responsabilidade, se você me perguntar. Então, eu diria que são esses talvez os problemas principais do texto no momento. Entendi. Nossa, é incrível ouvir isso tudo. E obrigado pelo teu tempo mais uma vez, obrigado mesmo. Eu gosto de fazer umas perguntas tradicionais que eu costumo fazer para quem vem aqui nesse programa Minha Pesquisa. Tu acha que, até vou emendar 2 perguntas já, tu acha que o direito da digital, digamos assim, o direito nas redes digitais, enfim, redes sociais, é uma profissão do futuro? Ou já é uma profissão do presente? E também, como que tu imagina, né, o próprio futuro desse trabalho, desse assunto, sei lá, para daqui a 10 anos, por exemplo, como que tu vê? Legal. Eu acho que é uma profissão do presente, viu? Eu acho que não vale nem pensar muito, né, em como vai ser, né, quais serão os desafios ali da frente, que a gente, quando, por exemplo, discutiu o marxismo há 10 anos atrás, a gente nunca pensou, né, que o debate, a ordem do dia, né, a pauta de todas as revistas, de revista jornal, seria desinformação, né? A gente sabia que tinham atores, né, enfim, maliciosos na internet. O debate lá em 2013 era muito em torno de cybercrime, invasão de dispositivo, coisas assim, muito menos sobre desinformação. Então, eu diria que assim, esse debate do campo, né, ou do advogado de direitos digitais, ou do ativista, é um trabalho do presente, assim. Acho que a gente viu também o boom que aconteceu depois da criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que criou todo um espaço de advogados especialistas em compliance, né, então, adequação de empresas às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso é um dos principais campos do direito hoje em dia, sabe? É um debate muito legal, assim, de pensar o tanto que isso está crescendo e seguirá crescendo, né, nos próximos anos, assim. Acho que talvez, assim, daqui a 10 anos a gente esteja discutindo alguns dos assuntos que a gente ainda fala, né, talvez um pouco mais para o lado da inteligência artificial, né, e dos efeitos da inteligência artificial na sociedade de maneira geral, assim, mas eu não vejo isso deixando de ser um campo tão cedo, sabe, e um ponto de relevância para todos, assim, porque a tecnologia só evolve, né, ela sofre evoluções, e é muito até interessante a gente pensar como lá atrás, né, as regulações, leis de maneira geral, elas eram muito menos específicas com relação a tecnologias específicas, né, a tecnologias como aplicativos de mensageria ou até inteligência artificial, mas hoje a gente já se vê quase obrigado a trazer regulações também para poder conter esses abusos, sabe? Então, talvez mais pro lado da IA, mas eu não vejo esse campo acabando tão cedo também. Entendi, legal. Quem são as tuas referências, assim, nessa área, nesse tema? Enfim, tu quer citar alguém, uma inspiração, algum professor, algum pesquisador, algum livro, enfim. Acho que eu cito duas colegas e amigas, assim, acho legal, que pessoas que são fantásticas também, que me ajudaram muito. Vou fazer a questão de citar mulheres aqui. A Clara Keller, que é uma pesquisadora que está lá no Instituto Weizenbaum, lá em Berlim também, então uma pesquisadora sobre regulação de plataformas. Ela tem um livro super legal também, que chama Regulação Nacional de Serviços na Internet. E a Mariana Valente também, que está terminando o livro para lançar, inclusive, que é uma amiga também que trabalha nessa intersecção de gênero e regulação, e é professora na Universidade de St. Gallen, na Suíça, assim. Então, são grandes amigas e me ensinaram muito, né, especialmente nesse campo acadêmico, assim, né, nessa linha de priorizar, como é que você, né, se revoluciona na carreira, como que faz pesquisa nesse campo, um campo que está sempre mudando, então tenho elas como exemplos. Demais, coisa boa falar de pesquisa. É tão bom falar de pesquisa e falar de temas que de fato mudam a nossa vida, e tem alguém que está preocupado em entender melhor, em fazer melhor, em compilar dados de outras pessoas, e de outras pessoas com referência não só às vezes acadêmica, mas também referência pessoal, uma pessoa que a gente nos inspira, que a gente virou fã. Sabe quem também é uma referência especificamente nesse tema, Bruna? Não. Tu é uma referência.
Tu é uma referência, Bruna, porque eu estava pesquisando justamente sobre isso, encontrei lá os artigos de vocês e encontrei teu nome, né? Eu vejo que a coalizão ela tem um núcleo aí que é bem pequeno, né? Não são muitas pessoas, né? É pelo contrário, a gente é muita gente, mas a Sim. gente vai se dividindo cada um em temas específicos, né? Então, Entendi. tem muita gente que está trabalhando com acesso à internet, tem muita gente trabalhando com regulação de plataformas, tem super nomes em todos esses campos, mas no fim do dia acho que ficamos em mini núcleos, né, de um movimento que é super grande, mas cada um na sua área de expertise mesmo. Mas e como eu te encontrei por ser uma referência desse tema, eu quero te pedir, se tu puder, eu tenho duas filhas, a Mônica, de 16 anos, e a Thaís, de 12 anos, e para ajudar as duas, tu poderia deixar para elas um conselho, digamos assim, um ensinamento, poderia ser um ensinamento, acho que um ensinamento que seria na tua vida acadêmica, na tua vida de pesquisa, em toda a tua né, esse período que tu pesquisa sobre esse assunto e tu te dedica a esse assunto, qual é o aprendizado que tu poderia passar para elas como um conselho, assim, algo que mudou tua vida? Poderia dizer para elas assim? Olha, boa pergunta. Assim, acho que eu tô precisando de conselhos. Legal, todo mundo tá. Todo mundo Tá ruim para todo mundo, né, Bruna? Exato, ainda mais depois desses anos tão confusos de pandemia, né? Mas eu acho que talvez assim, ter calma mesmo e confiar mesmo nos próprios processos, sabe? Acho que se a gente tem, né, buscar sempre trabalhar em coisas que a gente tenha paixão e que nos façam, né, mover um pouco assim no dia a dia. Eu sou uma pessoa que sou muito sortuda, me considero muito sortuda, né, por poder trabalhar em algo que eu gosto e para o qual, né, tudo eu acordo pensando em ter ideias. Então, acho que a dica é um pouco por aí, assim, confiar muito no processo e tentar buscar mesmo aquele cantinho do mundo, né, que te interessa, de coisas que faz o olhinho brilhar mesmo, porque acho que o caminho é por aí, sabe? Não adianta tentar forçar, né, ficar, claro, né, se a gente tem condições, não adianta muito tentar forçar e ficar em espaços, né, que te demandam muito ou que cansam, sendo que você tem paixão e vocação para outras coisas, então vale a pena tentar investir nas próprias vocações e no que a gente gosta de fazer mesmo. Caraca, que demais! Que demais! Muito obrigado por isso, muito obrigado. Bom, a gente vai ter que encerrar. Alguma consideração a mais? Algum tema que tu queria ter tratado e eu não perguntei? Enfim, fica à vontade. Acho que a gente cobriu tudo mesmo, assim, é um debate que né, não acaba hoje, está longe de acabar também, tem dominado muito da agenda, né, especialmente para das fake news de muitas pessoas do campo nos últimos 3, 4 anos, assim, então vale também minha palavra de admiração e apoio para todo mundo que tem espere também, né, no topo da agenda e do debate de internet, porque acho que no fim do dia, né, apesar de virmos todos de perspectivas diferentes, a gente só quer mesmo um espaço digital que seja seguro e saudável e que fomente discussões e debates, né, na sociedade, assim, acho que todo mundo está trabalhando por um propósito único e coletivo e é muito legal ver esse campo crescendo cada vez mais no Brasil. Que demais! Para quem assistiu, muito obrigado. A gente se encontra em uma outra oportunidade, falando sobre outra pesquisa, outro tema. Obrigado, Bruna. Tchau, tchau. Obrigada, Tony. Tchau, tchau.